Tem Fortaleza e Corinthians, será nosso primeiro assunto. Lanús, Independente, Medellín, Atlético Paranaense e Racing, Libertad e Cruzeiro. Fortaleza e Corinthians, vocês assistem nesta terça-feira, 9h30 da noite aqui com a gente. E no momento em que a gente tem imagens ao vivo de Fortaleza, da chegada do Corinthians lá em Fortaleza, no hotel, neste momento, e a gente está com essas imagens para vocês. Os torcedores estavam por lá esperando já desde cedo, o ônibus atrasou um pouquinho. A Duda Gonçalves está por lá, Gustavo Zupac, e aí a gente vai trazendo as imagens e também a alegria do torcedor do Corinthians que está em Fortaleza. Amanhã, a Arena Castelão estará lotada com os torcedores do Fortaleza. Por hora, os torcedores do Corinthians estão ali na frente do hotel. Já dou boa noite também para os nossos comentaristas e Duda Gonçalves também, que está conosco lá em Fortaleza. Fala, Duda! Ei, Marcela, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Passando por aqui agora, Thales Magno e André Ramalho, dois dos jogadores que pararam ali embaixo para dar autógrafos e tirar fotos também com os torcedores que estavam aguardando aqui desde cedo essa chegada do Corinthians. Agora o Hugo também passando por aqui. Todo o time do Corinthians, a delegação, os primeiros a descerem desse ônibus por aqui foram Ramon e Emiliano Dias, que vão tentar buscar essa vitória com o Corinthians amanhã aqui na Arena Castelão. A delegação do Corinthians tinha uma previsão de chegada aqui no hotel por volta das 19 horas, chegando agora às 8 e já passando por aqui toda a delegação, viu, Marcela? Não vem aqui com a delegação do Corinthians para Fortaleza 3 jogadores, entre eles o Memphis Depay, que era o mais aguardado pela torcida do Corinthians. Ele segue em São Paulo, fazendo recondicionamento físico, seguindo o seu cronograma, passando por aqui o Yuri Alberto, todo mascarado também aí, já com a sua touca, mas o Memphis Depay segue em São Paulo e além deles, Matheus Bidu e também Ranieri, que tiveram lesões constatadas, ficam de fora dessa partida, não vieram com a delegação aqui para Fortaleza. A delegação do Corinthians já descendo, os últimos jogadores saindo aqui do ônibus. Foram muito bem recebidos por aqui os jogadores do Corinthians, não só pelos torcedores aqui de Fortaleza que torcem para o Corinthians, mas também boa parte dos torcedores que vieram de São Paulo para acompanhar essa partida. Muito ovacionado, o Rodrigo Garro também descendo do ônibus agora. Vai ali dar autógrafos e tirar fotos com os torcedores. O Rodrigo Garro, muito ovacionado, mal saiu do ônibus e já foi recepcionado calorosamente aqui pelos torcedores do Corinthians. Romero também descendo agora para dar autógrafos e tirar fotos, acompanhados ali pelos seguranças do Corinthians a todo momento. Então é isso, a delegação do Corinthians chegando por aqui agora, Marcela, onde fica concentrada até a partida de amanhã, onde enfrenta o Fortaleza nessas quartas de final. Jogo de ida aqui no Castelão. O Corinthians vai tentar voltar a vencer o Fortaleza no Castelão. São 6 jogos sem vencer desde 2019. Também levar essa vantagem para a Neoquímica Arena, Marcela. Tá certo, Duda. Tá aí as imagens ao vivo para vocês, fãs de esportes. Os torcedores estavam ali esperando. É sempre aquela alegria, né? Quando um time aqui do Sudeste chega lá no Nordeste, porque tem muitos torcedores também por lá. Eles estavam aguardando os jogadores chegarem, eles descem ali, conversam, tiram foto, dão autógrafos e fazem a alegria desses torcedores. Lembrando que a Arena Castelão estará lotada. Mais de 49 mil ingressos foram vendidos para a partida de amanhã, a partir das 9h30 da noite. Esse jogo você acompanha conosco também, aqui na ESPN e também no Disney Plus. Inclusive, parto amanhã cedo para Fortaleza para a gente mostrar essa partida. Os torcedores ainda se lembram como é que foi a Sul-Americana semifinal do ano passado, Fortaleza e Corinthians também. Dessa vez, quartas de final, tá aí, ó, a alegria dos torcedores. Agora sim, eu dou boa noite para os nossos comentaristas, André Kfouri e Mari Pereira aqui conosco. Fala, André, tudo bem? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, Mari. Uma ótima noite a todos. Boa noite a Duda, se ela estiver nos ouvindo. E uma excelente semana. Vamos ver como o Corinthians responde ao resultado e ao jogo que talvez tenha colocado um pouco de freio, eu diria, naquele momento que se iniciou na vitória sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, continua com a classificação na Copa do Brasil no meio da semana passada. A classificação do Corinthians na tabela do Brasileirão, ela continua muito preocupante. O time precisa pontuar de um jeito ou de outro, já precisa olhar para as pontuações para os jogos das outras equipes. Um deles, na rodada de ontem, ajudou, né? Que foi a derrota do Criciúma. No jogo entre Fluminense e Juventude, a não ser que houvesse um empate ali, um ponto para cada um, seria bom para o Corinthians. No caso de vitória, ruim. E Juventude virou o jogo sobre o Fluminense, como a gente sabe. E o Corinthians está na zona do rebaixamento.
Ah, mas as Copas são outro assunto. As Copas são outro assunto quando você tem uma situação tranquila, sólida no Campeonato Brasileiro. Então, falando em bom português, quando você não corre risco de cair para a segunda divisão. Quando você corre, as Copas não são outro assunto. As Copas são coisas nas quais você não deveria nem pensar. Ah, mas então o Corinthians não tem que jogar? Tem que jogar da melhor maneira que puder contra o Fortaleza, tem que jogar da melhor maneira que puder contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas é claro que nada disso vai significar qualquer coisa que o corintiano possa comemorar se houver o rebaixamento no final do ano no Campeonato Brasileiro. Em relação a enfrentar o Fortaleza é favorito para o confronto, é melhor time do que o Corinthians, isso não garante nada. Mas eu vejo uma situação bem semelhante com o confronto que você mencionou no ano passado, quando a superioridade do Fortaleza ficou bem clara após 2 jogos. É verdade. Tudo bem, Mari? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. A gente falava sobre isso, sobre esse Corinthians e todo o perigo que o Corinthians corre no Campeonato Brasileiro, ainda mais depois da derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Não existe nenhum outro pensamento? Deixa a Copa, as Copas ali, se der alguma coisa ótimo, também se não der, segue a vida, porque o que importa é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Boa noite, Marcela, Boa noite. André, Boa noite. Pessoal nosso que está lá em Fortaleza, o fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que sim, é esse o pensamento. O Corinthians ele se colocou numa situação em que as Copas podem realmente atrapalhar o que hoje é a prioridade do Corinthians, que é sair dessa zona de rebaixamento. E por que eu falo atrapalhar? Porque é muito difícil de você abdicar de torneios que te dão, além do título, uma condição financeira interessante para o Corinthians. Quanto mais dinheiro entrando, melhor. Mas o momento é de pensar se realmente vale a pena você colocar a sua força máxima para ir atrás do título, para ir atrás desse dinheiro, sendo que o Campeonato Brasileiro corre sérios riscos. E não é que a gente está falando que é uma zona de rebaixamento tão competitiva assim que o Corinthians está com essa dificuldade. Ele tem as próprias dificuldades, né? Ele próprio não consegue desempenhar no Campeonato Brasileiro, ele próprio não consegue nem mais tanto desempenhar dentro da sua casa, aquilo que a gente estava conversando, né? São muitos empates. E aí a situação agora é realmente você pensar no Campeonato Brasileiro como a sua prioridade e nas Copas você vai avançando da maneira como você pode. Bom, a gente imagina que seja isso que o Corinthians vai fazer, mas veremos amanhã como é também que o Ramon Dias coloca o time do Corinthians em campo. Vamos falar um pouquinho mais do Fortaleza também. Vamos para Fortaleza, a gente chama Gustavo Zupac aqui ao Sport Center para ele falar sobre prioridade. A gente fala do Fortaleza, que é um melhor time, daqui a pouquinho, então a gente entra com o Gustavo Zupac. Fortaleza é um melhor time, André Kfouri, e é um Fortaleza que pensa diferente do Corinthians, porque a prioridade do Fortaleza é a Copa Sul-Americana, ainda tem isso. No fim de semana acabou empatando com o Atlético Paranaense, mas entrou com o time reserva já pensando nessa partida de terça. Então, quando o assunto é Campeonato Brasileiro e o Fortaleza, a gente outro dia falava sobre o fato tão importante, histórico mesmo, do Fortaleza ter chegado à liderança do campeonato. Isso mostra o que tem sido feito de bom no trabalho já há muitos anos. Não significa que o Fortaleza vá disputar o título, a minha impressão é que não, que o Fortaleza está trabalhando nessa temporada para disputar o título da Copa Sul-Americana, é onde ele tem mais perspectiva, eu acho que é onde ele se empolga mais em relação ao que tem de calendário para ser disputado, mas o Campeonato Brasileiro é uma convicção praticamente de uma classificação excelente. Se você compara o orçamento do Fortaleza com os outros. Então, nem que o Fortaleza não atinja uma classificação de vaga direta em grupos de Libertadores no ano que vem, independentemente do que acontecer na Copa Sul-Americana, já é uma parte de cima da tabela, já é um tremendo resultado. Então é disso que a gente está falando, a diferença entre você ter um Campeonato Brasileiro que te traz boas sensações e pensar nas Copas como a sua chance de troféu. A chance de dar para o seu torcedor um motivo para comemorar no final da temporada. E esse é justamente o plano bem feito e bem executado até agora pelo Fortaleza como clube, não só como time de futebol. E não é a primeira vez, essa não é a primeira temporada em que isso acontece. Existe um sabor amargo de uma decisão de Copa Sul-Americana que terminou mal após cobranças de pênaltis. Isso faz parte do aprendizado, mas o Juventude... Nossa, eu falei 2 vezes Juventude no lugar do Fortaleza, me perdoe, torcedor do Fortaleza e também do Juventude. Mas o Fortaleza poderia ter sido campeão
Não só porque o jogo foi para os pênaltis, e aí uma coisa, né, pode cair para um lado e para o outro, mas pelo jogo que o Fortaleza fez na final, ele poderia ter sido campeão. Isso não tiraria o ímpeto de ganhar agora, seria um caminho muito parecido com o caminho que o Atlético Paranaense trilha já há mais tempo. Isso faz com que um clube aumente de tamanho. É por isso que a gente diz agora, mais uma vez, não só pelo que acontece dentro do campo, mas pelos trabalhos que são feitos de um lado e de outro. Hoje, em qualquer situação, o Fortaleza é favorito contra o Corinthians. E fica aquele gosto amargo, né? Pelo que aconteceu também na temporada. Claro que fica aquele gosto amargo, aquele gosto de que o que poderia ter sido e acabou não sendo. Mais imagens ao vivo para vocês do Corinthians chegando lá em Fortaleza, Fãs de Esportes. E a gente tem uma tela mostrando e fazendo uma comparação justamente do Fortaleza-Corinthians na temporada passada, quando se encontraram na semifinal da Sul-Americana, e desse Corinthians e Fortaleza de agora, se encontrando nesse primeiro jogo da Sul-Americana, tá? Olha, Fortaleza e Corinthians desde o último jogo em 3 equipes. Tem 3 jogos do Fortaleza, 4 jogos do Corinthians. Não tem nenhuma vitória do Fortaleza, 2 vitórias pro Corinthians. O empate do Fortaleza, não tem empate pro Corinthians e 2 derrotas para cada lado. O aproveitamento desde o último jogo entre as equipes, 11,1%, do Corinthians 50% desde o encontro deles, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o que eu estava dizendo, que é como mudou o Corinthians da temporada passada para essa, e como o Fortaleza se mantém uma equipe muito parecida com a do ano passado, o que mostra também planejamento. Mari, olhando para esses números, é uma boa notícia para o Corinthians? É algo que pode trazer alguma esperança para o torcedor do Corinthians? Ou isso não entra em campo, principalmente pelo que a gente tem vendo, pelo cenário que vivem as duas equipes? Pois é, e a última vitória do Fortaleza, tirando essa sequência de jogos fora de casa, foi contra o Corinthians, né? Que vence muito bem o Rosário Central, e aí vence o Corinthians em casa, depois sai esses 3 jogos de Campeonato Brasileiro e consegue só um pontinho desses 9 que disputa. Pode ser, né, a situação do Corinthians em que ele consegue uma vitória muito interessante contra o Flamengo e depois consegue a classificação da maneira como ela foi contra o Juventude, e aí tem o tropeço contra o Botafogo e uma cobrança, né, para além do tropeço, porque a coletiva do Ramon ela é muito dura, né? Ela pega num ponto muito sensível dos jogadores, de comprometimento, de entrega. Então fica aquela nossa dúvida de se a mobilização em Copas ela traz justamente esses jogos decisivos em que o jogador gosta de estar, e o Campeonato Brasileiro se torna muito mais difícil. Mas o contexto também de enfrentar o Fortaleza fora de casa é muito difícil, né? Eu acho que se esse primeiro jogo fosse na Neoquímica Arena, talvez a gente poderia falar desse curto momento das equipes. Corinthians um pouco melhor pensando em resultado, e o Fortaleza emendando essa sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Mas jogando fora de casa, o Corinthians já tem essa dificuldade para desempenhar, e o Fortaleza muito forte, como vocês já pontuaram, porque tem o foco total na Sul-Americana. Vamos lá, a gente volta a conversar com a Duda Gonçalves e agora com o Gustavo Zupac, e aí eles vão trazer o clima na cidade, como é que Fortaleza está se preparando para esse jogo mais uma vez. Os torcedores ficam muito animados. É claro que amanhã a Arena Castelão estará completamente lotada, todo mundo na expectativa também pelo mosaico no Castelão, que a gente sabe que é algo muito famoso. Fala, Duda, fala, Zupa, boa noite, bem-vindos. Agora sim, Marcela, abraço para você, para os nossos companheiros, para o Zupac e também para o Fã de Esportes. Estamos aqui acompanhando essa chegada do Corinthians com muita festa, com uma expectativa muito grande do torcedor, né, Zupac? Não só de ver o Corinthians aqui em Fortaleza, mas de sair daqui com uma vitória diante do Fortaleza e levar essa vantagem para a Neoquímica Arena. É isso, Duda. Boa noite para você, um beijo para a turma do estúdio, para o Fã de Esportes. É uma atmosfera muito legal. Claro, a gente estava aqui com a Marcela, inclusive, no ano passado, na semifinal da Sul-Americana. Algumas diferenças, né, em relação ao ambiente da cidade, por exemplo, pelos lados da galera de Fortaleza, acho que ainda no ano passado havia aquela expectativa sobre o elemento histórico daquela semifinal, né? Estaria o Fortaleza pronto para derrubar um gigante como o Corinthians numa semifinal de Sul-Americana? Sim, ele estava e ele derrubou. Então agora já não é mais uma novidade, já não é mais uma surpresa. O Fortaleza é tratado como favorito para esse duelo e tudo bem, as coisas são assim mesmo. Então eu vejo essa mudança de olhar, mas uma grande expectativa para o jogo. Em relação ao Corinthians, a gente fica sempre naquela balança do que vai pesar mais, né? O fato do Corinthians precisar de um título, o Corinthians tem que voltar a disputar títulos. E a Sul-Americana é uma possibilidade, embora não seja
a gestão de energia pensando em Campeonato Brasileiro, porque é claro que o Corinthians trata o Brasileirão como prioridade, mas isso não quer dizer esvaziar a Sul-Americana, deixar de lado a Sul-Americana, e sim fazer escolhas pontuais, sobretudo no jogo de ida, um jogo fora de casa, para tentar voltar vivo para São Paulo e aí ter força máxima para colocar os seus principais jogadores. Quem sabe no jogo da volta a gente não tenha o próprio Memphis jogando, né, dentro do calendário apertado que o Corinthians tem, para tentar garantir uma eventual classificação para a semifinal. Detalhe, a gente ficou um tempão aqui esperando o Corinthians. O voo do Corinthians era para ter pousado às 18h40. O voo deu uma leve arremetida, não foi nada grave, nada brusco, mas uma leve arremetida um pouco antes de chegar aqui em Fortaleza, deu uma voltinha, depois pousou, por isso demorou. E veio todo mundo que a gente esperava que viesse, né, Duda? Não veio o Memphis, claro, não veio o Matheus Bidu, que tá machucado, não veio o Ranieri, que tá machucado, o resto da trupe veio todo mundo pro jogo de hoje. E foram muito bem recebidos, viu, Marcela? E é claro que está todo mundo querendo saber, né? Como que vai o Fortaleza, como que entra também em campo o Corinthians. E vocês já têm essas informações, ou pelo menos os prováveis times? Vai ser um Corinthians mesmo, aquele mistão? Zupac, a gente estava conversando aqui mais cedo, porque justamente falando nessa gestão de energia, pensando no Campeonato Brasileiro no final de semana, o jogo de volta também na Neoquímica, o que o Ramon Dias pode fazer, Zupac, para ter esse Corinthians na sua melhor condição, o Corinthians ideal, se é que a gente pode falar assim, e ainda assim poupar energia para o jogo de amanhã? Existem algumas escolhas que parecem naturais. Por exemplo, o Yuri Alberto, o Charles, o Félix e o Kaká não jogaram no final de semana contra o Botafogo porque estavam suspensos. Cansados. Então, naturalmente, imagino que eles voltem para o jogo de hoje. E o Ramon tem adotado, ainda que em uma fase embrionária, mas um certo padrão. Qual é o padrão? Nos jogos de Copa, nos jogos de ida de Copa com o Ramon, que foi com o Grêmio em São Paulo, com o Red Bull Bragantino fora, com o Juventude fora, o Ramon preservou praticamente os mesmos jogadores, que foi o Fagner, o André Ramalho e o Rodrigo Garro, jogadores muito importantes. Então eu imagino que ele vai seguir a mesma linha. Eu imagino um Mateuzinho como um ala pela direita, um Gustavo Henrique formando o trio de zaga com o Félix e com o Kaká, e possivelmente o Igor Coronado jogando como meia no lugar do Rodrigo Garro. Isso são conjecturas, não é uma informação, é só uma análise de padrão de comportamento e um entendimento do momento do Corinthians. Do outro lado, a gente teve um Fortaleza que na última rodada contra o Atlético Paranaense mexeu bastante a sua equipe. Lucero ficou no banco, Tomás Pochettino ficou no banco, Breno Lopes ficou no banco, Tinga ficou no banco, então esses jogadores vão voltar à equipe. O que o Vojvoda tem de dúvida? Bruno Pacheco, por exemplo, dos titulares, é o único que está machucado. A gente teve informação de que hoje na academia do CT, lá no PC do Centro de Excelência, intenção de voltar para amanhã. Não sei se conseguirá, mas não há muito mistério em relação ao time do Fortaleza. A gente tem uma ideia do que é que vai ser. Pochettino de meia, Pikachu ou Moisés de um lado, Breno Lopes do outro, Lucero de centroavante, Hércules e possivelmente o Pedro Augusto ou o Sacha como volante. É o time do Fortaleza. Agora, o que o Ramon prepara para amanhã, quais os jogadores que ele vai preservar para amanhã, isso a gente vai ter que esperar até momentos antes do... Tá certo. Só para devolver para vocês, principalmente esse ataque do Corinthians, porque Yuri Alberto não marca 5 jogos. O Ramon Dias falou que não estava bem, que faltou ali alguma coisa do Thales Magno. Como que ele vai montar esse ataque para amanhã, Marcela? Pois é, tá todo mundo nessa expectativa, né? Veremos. Será que ele consegue repetir o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro? E ele saiu bem brabo com o Thales Magno e não poupou realmente críticas. Bom, a gente teve algum probleminha ali, de vez em quando dando uma pausa, mas a gente conseguiu entender absolutamente tudo que o Gustavo Zupac e a Duda Gonçalves trouxeram pra gente. Muito obrigada, senhores. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de Corinthians e Fortaleza.